tá legal. Então, vamos embora. Então, deixa eu começar aqui. Ok. Muito boa tarde a todos. Uma satisfação, mais um dia, mais um evento da Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da UAB de Santo André. Quero dar as boas-vindas aos nossos convidados, ao Dr. Coriolano, ao Dr. Tárcio, ao Dr. Vitor, aos nossos convidados espectadores que nos assistem e à advocacia andreense de toda a região. Dizer que para nós é uma satisfação imensa fazer esse trabalho. A Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da UAB de Santo André é uma comissão ativa há pelo menos já 2 décadas. Nós estamos, quando não à frente, mas com colegas nossos que faz parte hoje da comissão, desenvolvendo esse trabalho que é de grande valia, não só para a advocacia, mas também para toda a sociedade. Nós aqui na nossa região, doutor Coriolano, nós temos assento no Conselho de Meio Ambiente do nosso município de Santo André, já tivemos oportunidade também de estar à frente, representando a nossa UAB São Paulo no Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado. Eu iniciei as minhas atividades lá na época do secretário Trípoli, fui acompanhando vários secretários na Secretaria de Meio Ambiente, sempre nesta área de direito ambiental. Estive no Conselho de Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo também, e hoje eu estou lá juntamente com o doutor Coriolano também no Conselho Jurídico da Fiesp, lá eu também estou no Conselho de Meio Ambiente e no Conselho de Responsabilidade Social da nossa Fiesp. Bem, hoje, um tema bastante relevante, a Lei Geral de Proteção de Dados, um tema em que os senhores doutores são mestres na matéria. Eu, na verdade, hoje aqui serei simplesmente a regente, simplesmente vou ouvir e aprender com vocês. Esta matéria que é da profissão de vocês, que vocês executam com tanto brilhantismo, doutor Coriolano, que é inclusive PhD em várias outras matérias, e eu quero, doutor Coriolano, inicialmente ler o seu currículo, faço questão de destacar aqui as inúmeras atividades que o senhor desenvolve, como uma maneira também de homenageá-lo em nossa subseção, primeira vez que o senhor está aqui entre nós. Tenho certeza que, se presencialmente, a doutora Andréa Tartucci estaria recepcionando o senhor, lhe dando as boas-vindas, o senhor que a conhece, a nossa presidente, uma jovem líder de OAB, né, assumiu nessa gestão, está fazendo um trabalho espetacular frente à nossa casa, um motivo de grande orgulho para nós, advogados aqui, não só de Santo André, mas também de toda a região, uma vez que somos muito unidos aqui, todos os presidentes de subseções aqui, nós somos bastante unidos a eles, admiramos o trabalho deles, e isso, de uma certa forma, engrandece toda a classe, né? Bom, doutor Coriolano, além de membro do Conselho Superior Jurídico da Fiesp, também acumula na casa outras funções, né, como coordenador do grupo digital da Fiesp. O doutor Coriolano também é professor e coordenador na Escola Fazendária de São Paulo, árbitro da Câmara Empresarial de Arbitragem na FEComércio, é juiz no Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Tantas funções, doutor Coriolano, eu gostaria de ler aqui o seu currículo, porque é invejável. Então, para nós, um grande orgulho para nós tê-lo aqui, PhD, presidente da Digital Law Academy, quer dizer, uma grande honra para nós recepcioná-lo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E, não menos importante, também o doutor Tárcio Magno Ferreira Pimentel, ele que é especialista em direito processual civil,
pela PUC São Paulo, é membro das comissões de Direito Processual Civil, Direito Civil e vice-presidente da OAB Vai à Faculdade da OAB da subseção de Santana, fundador do escritório Magno Pimentel, Sociedade Unipessoal de Advocacia. Muito obrigada, viu, doutor Tarso, por ter aceito o nosso convite também, estar aqui para contribuir com esta matéria que nós vamos tratar. E o doutor Vitor Fernandes Serri Souza, acumulamos lá na Comissão de Direito da Mineração da OAB de São Paulo, estamos lá unidos nesse trabalho também como membros de comissão, junto com a nossa presidente, a doutora Cíntia, advogado, graduado pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC, São Paulo, com extensão em Direito Contratual pela Harvard, vice-presidente da Comissão de Direito Contratual, Compliance e Propriedade Intelectual da OAB São Paulo, aliás, da subseção de Santana, e eu não ia ler aqui, mas faço questão, né? Eleito o advogado mais admirado pela publicação da análise editorial Advocacia 500 da edição 2018 e 2019. Quer dizer, eu estou com um time aqui muito graduado, muito especial, motivo de grande orgulho para nós da OAB de Santo André. Feito isso, então, vou passar a palavra para o seu breve cumprimento ao doutor Coriolano. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, doutora Rosa Ramos, boa tarde, doutor Tássio Magno, doutor Victor Fernandes. É uma honra muito grande estar entre vossas excelências. A OAB Santo André sempre me acolheu, sempre me recebeu com muito carinho. Deixo os meus cumprimentos à nossa jovem e brilhante presidente, doutora Andréa Tartucci, que desenvolve na região do ABC, em especial em Santo André, um trabalho realmente magnífico, exerce realmente a liderança feminina que tanto precisamos na OAB e nas demais entidades da sociedade civil e no poder público. Aqueles que me conhecem e sabem que eu defendo já há muito tempo que se o mundo fosse governado por mulheres, se as mulheres estivessem na liderança, na ponta, exercendo as maiores atividades de liderança nas empresas e também no governo, o mundo certamente seria um lugar muito melhor. A mulher tem sensibilidade, a mulher ela tem uma visão diferente do homem, a mulher sabe perdoar muito mais do que o homem. Então, eu vejo, e estudos já comprovam que a mulher é mais inteligente do que o homem. E disso eu não tenho dúvida nenhuma. E o que seríamos de nós sem as mulheres? Eu agradeço o convite, doutora Rosa, e lhe devolvo a palavra. Muito obrigada. Doutor Tarso, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, doutora. Agradeço imensamente o convite feito pela senhora. Doutor Vitor, é um prazer enorme conhecê-lo. Doutor Coriolano, faço das suas palavras as minhas realmente. Se o mundo tivesse na liderança mulheres, seria realmente um paraíso na Terra, né? Mas torcemos para que isso um dia aconteça, né? Agradeço imensamente a oportunidade, espero que realmente esse encontro seja apenas uma pequena semente de um projeto que há por vir e realmente temos muito que aprender entre nós e a divulgar para todos que estão nos assistindo o quanto é bonito o direito e o quanto que temos ainda a aprender cada vez mais com esse assunto tão delicado e ao mesmo tempo fascinante, que é o direito ambiental vinculado à LGPD. Realmente levei algumas horas de estudos focado para esse momento e realmente fiquei fascinado com as descobertas que eu acabei me deparando e creio que realmente, como o Dr. Vitor bem disse, né, sairemos daqui, e o Dr. Coriolano também, sairemos daqui com um pouco mais de conhecimento. Então, muito obrigado por essa grande oportunidade de fazer parte desse
time tão selecto. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Tarso. Bem-vindo, viu? Grata por aceitar nosso convite. E doutor Vitor, boa tarde. Bem-vindo também novamente junto aqui na nossa live. Boa tarde, doutora Rosa Ramos. Agradeço uma vez mais muitíssimo o privilégio por poder participar desse evento, no convite da senhora, que estendo a formidável administração que realmente tem sido feita na OAB Andreense, na pessoa da doutora Andrea Tartucci. É muito oportuno esse registro da fraternalidade feminina, que corrobora certamente para melhores administrações, como o Dr. Coriolano bem comentou. É realmente uma honra poder falar junto e próximo desses grandes nomes, como Coriolano, Tarso, pioneiros também nessa seara tão multidisciplinar do direito. E cumprimento e agradeço uma vez mais, porque, sem dúvida, tanto esse evento como tantos outros que a senhora tem tão bem conduzido aí, junto a essa tão ativa e tão brilhante comissão, é mais um evento de cunho e de função social. E me parece que esse é o grande legado e o grande papel da Ordem. Então, agradeço uma vez mais e me coloco aí à disposição sempre para o que for preciso. Nós que agradecemos, Vitor. Muito bem-vindo, grata por aceitar nosso convite. De fato, o assunto que você toca, né, a questão de nós disseminarmos conhecimento, eu acho que este é o papel da Ordem, né, de levar às comissões os seus temas dos mais diversos, né, para toda a sociedade. Isso é importante ressaltar, porque nós estamos aqui numa plataforma da comissão, que é a fanpage, através, portanto, do Facebook, ela se torna, então, pública, né, acessível a todos, o que é bastante interessante e engrandece a todos nós, né? Porque é um trabalho, como o doutor Coriolano, o doutor Tarso, o doutor Vitor, todos que já fomos membros de outras comissões também, já atuamos, trabalhamos, tudo voluntário, né? Nós estamos aqui voluntariamente, vamos debater um tema que é de interesse de toda a sociedade e tudo isso entregando para a sociedade como um todo, não só a advocacia. Então, vamos a ele. Esse tema é de grande repercussão, né, que tem sido debatido nos mais diversos níveis, aí, público, privado, físico, jurídico, e que certamente vai influenciar na vida de muitas pessoas. Talvez muitas delas passem desapercebidas, né, da importância que essa lei será na vida de todos nós. Mas é isso que nós queremos debater aqui, é isso que nós queremos colocar para todos entenderem um pouco melhor do que se trata a LGPD, do que se trata essa lei de 2018 e que ainda não está em vigência, né? Não está em vigor, tendo em vista que ela foi prorrogada, né, através do presidente da República na última medida provisória da 959 de 2020. Antes de passar para o doutor Coriolano, eu quero fazer um registro, doutor, até porque eu acompanhei isso de perto, por estar lá no seu grupo de trabalho digital da Fiesp, e fazer aqui um registro e, de uma certa forma, lembrar a memória desse grande líder, deste grande deputado que foi o Luiz Flávio Gomes. Me lembro bem da presença dele numa das suas reuniões em que eu participei, e que, infelizmente, ele já estava abatido pela doença, mas, mesmo assim, você ainda o acompanhou por um tempo na comissão, discutindo este tema. Então, quero fazer esse registro aqui para uma forma de deixar uma simples homenagem ao seu nome, desse amigo, né, que nos deixou tão jovem e com tantas saudades. Está com você, Coriolano, por favor. Seu som, você está sem som, doutor. Bem lembrado, doutora Rosa Ramos. O professor Luiz Flávio Gomes se interessou muito por esse tema e, a partir dos debates que tivemos em diversos fóruns,
ele levou para o Congresso Nacional uma proposta de audiência pública e, com muita honra, me nomeou coordenador da audiência. Eu tive todo o apoio do seu gabinete, do seu staff, dos seus aliados, e lá nós trouxemos algumas ideias que até então não haviam sido ventiladas dentro da cúpula do Poder Executivo e não tinham sido ventiladas pelos assessores do presidente Jair Bolsonaro. Parece agora essas questões serão levadas em conta. A Lei de Proteção de Dados, ela é uma lei principiológica, ela veio dar razão, veio dar apoio ao direito constitucional da privacidade, da intimidade, da proteção à honra e, principalmente, dar uma maior visibilidade e proteção ao superprincípio, a pedra fundamental do artigo 1º, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Tão forte essa base fundamental, esse princípio é assim definido, né, como a base do próprio Estado brasileiro. Se ele é a base, ele diz também, a Constituição diz que é a razão de existir do Estado democrático de direito brasileiro, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Tal a força desse princípio que ele cria hoje valores constitucionais que são explanados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal ao criar a adoção à brasileira, ao criar a possibilidade de pessoas do mesmo sexo formarem uma família de fato, a adoção por parte dessas pessoas. No episódio da Lei Ficha Limpa, o princípio da dignidade da pessoa humana foi aventado e da moralidade pública foi aventado como regra de aplicabilidade imediata, regra cogente, mas perdeu por um voto. Foram julgamentos que levaram muito em conta a aplicabilidade imediata dos princípios constitucionais. É minha formação, sou o primeiro doutor em Direito Constitucional Digital do Brasil, e essa é a minha paixão. E direito é paixão, e nós temos que, na verdade, nos apaixonar todos os dias, porque os casos não são fáceis. Os casos são dinâmicos, envolvem remoção de conteúdo, envolvem relações matrimoniais complexas, envolvem investigações internas em grandes corporações que acabam afetando não só a própria imagem da empresa, mas afetam também a imagem dos seus diretores, gerentes, e tudo isso se propaga com uma velocidade tão grande que precisamos estar muito atentos. E aí nos valemos das ferramentas processuais. O Dr. Tássio é especialista nessa questão. Eu adoro o processo civil, porque através do processo civil nós podemos dar concretude, né, concretude ao direito material, né? Você saber exatamente a medida judicial que deve ser proposta é fundamental no direito digital. Se é uma ação cautelar exibitória, se é uma ação ordinária com antecipação de tutela, se é uma tutela de emergência, simplesmente uma cautelar. E o doutor Tássio certamente falará sobre essas questões. A Lei de Proteção de Dados, ela veio trazer para o cidadão, veio trazer uma maior proteção sobre os nossos dados. Porque os dados são o petróleo da nova economia. E eu vou explicar para vocês o porquê desse valor tão grande que os dados hoje possuem no mundo todo. Imaginem, senhoras e senhores, que nós
espalhados no Facebook, no Twitter, na internet, na dark web, microdados, microinformações. Imaginem que nós temos também dados. Imaginem também que nós temos informações, nós temos fake news. Como trabalham as grandes companhias? Elas pegam esses microdados, transformam em subdados. Esses subdados são transformados em dados. Dados são transformados em estatística. Estatísticas são transformadas em conhecimento. Esse conhecimento é transformado em ações práticas que monetizam a empresa e, no último patamar, em sabedoria empresarial, em lucro supremo empresarial. Tal é que o governo americano, o governo Bush, sugeriu que a Amazon fosse fatiada, tal o seu poder. Foi noticiado pelo New York Times que o governo americano gostaria muito que a Amazon se desmembrasse, em subempresas, em outras companhias com uma direção própria, tal o tamanho da companhia. A Amazon entrou para concorrer com tudo, com a Netflix, por R$ 9,90 no Brasil, com séries e filmes extraordinários, com uma riqueza de roteiro, e você percebe que se investiu muito em tudo aquilo que está alocado hoje na Amazon. No campo corporativo, as empresas terão que criar, no campo ambiental, manuais de procedimentos técnicos para a coleta desses dados, mostrando a finalidade pela qual você está coletando esses dados ou recebendo esses dados dentro da sua empresa. Esse manual de procedimentos técnicos deverá conter as pessoas que vão ter acesso a determinados dados. O manual de procedimentos técnicos poderá, se assim quiser, classificar esses dados como dado sensível, dado secreto, dado sigiloso, e assim sucessivamente. Dados sobre a saúde, dados sobre o nome do agente estadual, municipal ou federal que lavrou o auto de infração contra a empresa. O nome dessa pessoa tem que permanecer numa base sigilosa da empresa. Essa pessoa não pode ser exposta, ou seja, se trata de dado sensível tanto para a empresa como também pelo agente, pelo agente fiscalizador, que foi até empresas, foi a CETESB e outros, ou a Vigilância Sanitária, dentre outros órgãos que nós temos que tratam dessa questão ambiental. Me recordo uma vez que algumas aeronaves da Embraer precisavam decolar para os Emirados Árabes e faltava um certificado de sanitização da aeronave nova, que não era expedido de jeito nenhum pela vigilância sanitária. Eu tive que ir a Brasília tentar de todo modo fazer com que a agência trabalhasse. E por que eu digo isso? Porque eu acredito muito pouco hoje nas agências reguladoras brasileiras. Elas mais atrapalham, doutora Rosa depois me corrija, eu já trabalhei na área ambiental em alguns casos bem pontuais que eu posso narrar aqui, que acabaram esbarrando na questão digital, por isso que eu acabei atuando, adquiri alguma experiência nesse setor. Por algum tempo fiz parte do GPMAI, que é o Grupo dos Profissionais de Meio Ambiente do Vale do Paraíba, a convite da Embraer, que sempre teve um departamento de meio ambiente fortíssimo, que foi liderado por muitos anos pela Maria Inês Pimentel, já aposentada, uma brilhante profissional que fez parte do sistema Fiesp também durante muitos anos.
Então, esse manual de procedimentos técnicos, ele deverá organizar, criar um organograma acerca, de modo bem prático, né? Um organograma para que os dados sejam protegidos. E tudo tem que começar por uma revisão do sistema de segurança da informação, porque a lei diz que os dados têm que ser guardados em ambiente seguro, não podem ser vazados. E muitas pessoas me questionam, mas, professor, a responsabilidade pelo vazamento de dados, ela é objetiva ou ela é subjetiva? Senhoras e senhores do júri, é responsabilidade subjetiva, desde que a empresa crie, através dos seus sistemas internos, a possibilidade de alegação da responsabilidade subjetiva. Por quê? Se eu tomo todas as cautelas possíveis, instalo softwares de segurança que o meu patrimônio, que não comprometem o patrimônio da minha empresa, está alocado de acordo, em consonância com o meu negócio. Seja uma pizzaria que tem um dado sensível, que a pizzaria sabe qual massa de pizza eu como, ela sabe que tipo de farinha eu posso comer, ela sabe se eu só peço determinada pizza. Unindo todos esses dados, o pizzaiolo sabe até a doença que eu tenho, até o tipo de alimento, restrição alimentar que eu tenho. Ou seja, pizzaria possui dado sensível e tem que se adequar à lei de proteção de dados. E, claro, tem que proteger esses dados cadastrais dos seus clientes. Coriolano, naquele dia, naquele mês, pediu tantas pizzas de tal sabor. Dependendo do tipo especial de pizza que eu pedi com massa XYZ, é possível concatenar essas informações e, com elas, saber que eu tenho uma determinada restrição alimentar. E essa restrição alimentar é atinente a tais e tais doenças, né? Ou seja, é uma informação sigilosa acerca da minha saúde e até dos meus hábitos, dos meus hábitos alimentares, né? Que não interessa para terceiros, né, essa informação. Enfim, a segurança da informação prevê diversas garantias para aquela pessoa que fornece os dados para a empresa. Eu forneço, por exemplo, os meus dados através de um currículo que eu envio por e-mail. A empresa pega todos esses currículos, né, e faz uma mala direta para vender serviços. Eu não autorizei a empresa a realizar esse procedimento. É o princípio da finalidade esculpido na lei, que revela que o dado ele tem que ser usado para a finalidade pela qual o detentor dos dados ofereceu os seus dados. Eu vou baixar um livro da internet e lá você tem uma cláusula que você aceita que propaganda de outros livros lhe seja enviado. Perfeito. Você aceitou o contrato, a empresa não pode te mandar outros tipos de produtos, você aceitou porque você tem interesse, você tem hábitos de leitura, né? E você baixou aquele e-book gratuitamente. Então, não é gratuito o e-book. Na verdade, os dados estão sendo coletados mediante o seu aceite. O aceite tem que ser feito de forma eletrônica, pode ser feito, mas tem que ser inequívoco. Ou seja, a lei prevê que não deve haver dúvida em relação àquilo que eu estou aceitando. Eu entro na KPMG, passo pelo sistema de biometria, faço um pré-cadastro, vou lá, deixo todos os meus dados, etc., no prédio da KPMG, no Morumbi. Aí eu subo para falar uma determinada área com determinado gerente. Perfeito. Terminada a reunião, eu viro para ele e digo: eu gostaria que todos os meus dados que eu acabei de entregar
sejam apagados do seu banco de dados. Eu posso exigir isso através da lei? Posso. E a empresa tem que me dar um comprovante cabal e irretorquível, garantindo que esses dados foram apagados e que não serão utilizados de nenhuma forma, até porque foram apagados. O que mais eu posso exigir? Não, eu não quero que os meus dados sejam apagados. Eu quero que os meus dados sejam anonimizados. Ou seja, a empresa vai ter que ter uma ferramenta para tornar os meus dados, as minhas informações anônimas dentro da empresa. Perfeito. O que mais eu posso solicitar? Olha, eu gostaria de solicitar que as câmeras que me filmaram chegando aqui deletassem a minha imagem. Nem precisaríamos da lei de proteção de dados para isso, né? Artigo 19, 20 e 21 do Código Civil Brasileiro trata dessa questão de forma especialíssima. Ninguém pode usar a minha imagem fora de contexto, ninguém pode usar a minha imagem, pode retirar a minha imagem do meu Facebook e colocar numa página sem a minha autorização, fora de contexto, e assim sucessivamente. A proteção da imagem está não só na Constituição Federal, mas está expressa e muito bem concatenada no Código Civil brasileiro. O que mais eu posso solicitar? Eu posso solicitar que os meus dados sejam alterados. Olha, quando eu entrei, eu esqueci de prestar, eu gostaria de prestar algumas outras informações acerca da minha pessoa, e eu quero que esses dados fiquem armazenados. Perfeito. Eu posso suprimir algumas informações. Olha, eu vou deixar registrado que eu estive aqui, mas eu queria que fosse deletado o meu RG e o meu CPF e a foto do meu RG ou a foto do meu CPF. Posso? Posso. E as empresas devem se preparar tecnicamente para esse tipo de exclusão, modificação e anonimização de dados. E aí está o grande desafio, porque o jurídico deve trabalhar junto com as áreas de tecnologia, e hoje está uma briga muito grande, porque o DPO, que é o responsável por organizar, orquestrar todas essas questões, alguns dizem, não, tem que ser advogado, não, tem que ser um profissional de TI, não, tem que ser um profissional de TI advogado. Não, senhores, tem que ser um profissional que entenda da lei de proteção de dados, que trabalhe de forma conjunta. Então, isso nos grupos de discussão fica uma briga interminável e inútil, ao meu ver. Um bom profissional, ele vai atuar sempre de forma organizada, sempre de forma muito preparada, seja ele da área de tecnologia, um engenheiro, um bacharel em sistemas, automação e computação forense, ou um advogado que tem uma especialização em direito digital, ou um estudioso, ou um pesquisador da área. A grande questão é que a lei prevê a criação de uma autoridade nacional de proteção de dados, que será composta por membros da sociedade civil, salvo engano, 27 membros, e uma diretoria composta por 5 membros. Todos eles um órgão paritário, né, no qual teremos representantes do governo e representantes de entidades como a Confederação Nacional da Indústria, entidades financeiras como a FEBRABAN, e etc. Qual que é o grande problema dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Ela nasce para não funcionar como todas as outras agências que nós temos no Brasil não funcionam. Não funcionam de forma adequada, não funcionam de forma como as nossas empresas merecem, como o brasileiro merece uma providência efetiva do Estado, uma prestação de serviços efetiva. Por quê?
porque vai se tornar um órgão como a Anatel, como outros, que ficam criando diretrizes e não conhecem o negócio da empresa. Nós temos que ter algo semelhante ao ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que tem uma autoridade raiz, que delega para a OAB, que delega para a Fiesp, que delega para outras entidades a responsabilidade da emissão, controle desses procedimentos integrados, que dizem respeito, na verdade, à minha certificação, à minha identidade, né? Na qual eu posso olhar o meu imposto de renda, posso dar um voto, eu posso mandar uma petição, posso me utilizar de todos os serviços eletrônicos disponíveis com certificado digital. Perfeito. Eu estive na USP no ano passado, no Congresso Internacional, que foi promovido pela USP, e lá eu fui um dos painelistas, junto com o professor Newton De Luca, e estava sentado na mesa um integrante que agora é do governo, o presidente do ITI, o Marcelo Buzz, que hoje faz parte, inclusive, do nosso grupo da Fiesp, e ele disse: das 19 funções que a NPD vai atuar, o ITI já cumpre 14 dessas funções. Senhores, se o intuito é economizar, se o intuito é uma maior participação coletiva possível, se o intuito é regular de forma clara, transparente, determinados mercados, eu não posso comparar o mercado de celulose e papel com a indústria petroquímica, com a indústria farmacêutica, com a indústria alimentícia. Cada um desses setores tem uma necessidade peculiar e específica em relação à proteção de dados. Então, é natural que a Fiesp crie um conselho multissetorial com os seus associados e ela mesma se responsabilize por ditar as normas de compliance de dados para essas empresas, que serão essas normas e a Fiesp supervisionadas por esta autoridade. Você simplifica muito mais a operação. Nós não temos posto fiscal eletrônico para tirar o radar dentro da Fiesp, nós temos um serviço. Nós já não temos uma série de serviços funcionando dentro da Fiesp. Nós tínhamos que ter também um serviço de ata notarial privada, que agora, por lei, é possível. Né? Possível. Eu vou até o jurídico da Fiesp, peço que dois advogados atestem, junto com duas testemunhas, que data e hora determinado, sem juízo de valor, determinado documento está na internet, por um preço muito menor do que a ata notarial pública, diga-se de passagem, e muitas vezes a ata notarial não tem esse valor jurídico que nós pensamos. A ata notarial, ela só constata fatos. E pode constatar fatos falsos. Eu mesmo posso criar um site falso, ofendendo a minha própria pessoa, criando um personagem que estaria supostamente me ofendendo. Esse personagem, na verdade, é uma pessoa real, né? Para quê? Por que determinadas pessoas fazem isso? Para pedir danos morais, né? Achando que a ata notarial vai resolver todos os problemas, né? Então, hoje, se chega na delegacia, olha, com WhatsApp, né? Com os prints, com a ata notarial, olha, eu estou sendo ofendido pelo meu marido, ou estou sendo ofendido por fulano de tal. Senhores, entrem aí no WhatsApp Fake. É um aplicativo que você coloca a foto da pessoa, você mesmo conversa com você mesmo. Exato. É perfeito.
é absolutamente perfeito. Você cria uma conversa, Facebook fake, inbox, você coloca a foto da pessoa que a pessoa está usando naquele dia, etc. Você mesmo cria e coloca no seu celular, leva lá para o notário e fala, olha, eu queria que você fizesse data e hora, etc, WhatsApp, porque ele não é treinado, ele não é perito treinado para saber o que é WhatsApp fake, o que não é WhatsApp fake, o que é página falsa, o que não é página falsa. E sobre todas essas questões resvala a Lei de Proteção de Dados, dizendo que as empresas devem guardar dados legítimos, dados idôneos, dados verdadeiros. Né? Doutor Coriolano, deixa eu lhe deixar essa pergunta. Doutora Rosa, acho que eu já passei do horário, mas eu acho que foram muito pertinentes a sua história dentro, né, da matéria, a gente não poderia também dispensar de ouvir. Mas quero deixar uma questão em relação, ninguém imaginava que nós seríamos pegos de surpresa pela pandemia, né? Que desde o dia 16 de março, quer dizer, algo que imaginávamos 1 mês, 2 meses, e nós já estamos o dobro deste período aí em quarentena. Essa vacatio legis será suficiente, né? Quer dizer, e dentro de todos esses problemas que o senhor colocou, para a implementação da LGPD, está me parecendo que isso ainda vai demorar muito tempo, né? Então, quero ouvir o Tárcio, que vai entrar agora com a exposição dele, já quero que ele também coloque a opinião em relação a esse prazo. Doutor Tárcio, com a palavra. Eu já encerrei aqui. Não, nós vamos voltar. Boa tarde. Depois de uma doutora Rosa, que essa vacatio legis não vai ser suficiente. Bom, depois de uma brilhante explanação do doutor Coriolano, o desafio da palestra se torna ainda maior, né? Fazer frente a um monstro da LGPD igual o doutor Coriolano, viu? Sinceramente, parabéns, eu fico muito honrado de participar desse evento com o senhor, viu? Meus agradecimentos. Tá? Bom, antes de adentrar na minha parte, eu fiz um estudo relativo a esse tema e eu acredito que a preocupação maior, principalmente no Brasil e creio que no mundo, a respeito da implantação da LGPD e essa prorrogação, se deve principalmente porque, primeiro, no Brasil, assim como ocorre em alguns países da América Latina menos desenvolvido, em relação à Europa, que já foi implantado, está muito mais além do que aqui na América Latina, a preocupação hoje está com o fator vida, e deixaram de lado o LGPD. Então, a maior preocupação foi deixar esse aspecto da LGPD para frente e se preocupar com a saúde das pessoas e tentar sobrevivência. Essa foi a palavra-chave, sobrevivência. Só que não se pode deixar de pensar na segurança. Então, mesmo que haja esse efeito de pandemia, as empresas em dificuldades não poderiam deixar de, dentro das suas condições financeiras, ter no mínimo de segurança possível. Não apenas aquela complexidade que a norma exige para grandes empresas, não é nada disso, mas tem que ser feito aquilo que está ao alcance. Até mesmo essa moderação de implantação de tecnologia, ela vai servir lá na frente para um eventual vazamento, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai justamente, quando aplicar as penalidades, verificar o que a empresa fez ou deixou de fazer para evitar que novas ocorrências e também estancar aquele dano causado para aquelas pessoas que tiveram os dados vazados. Então, não seria motivo nenhum a efeito pandemia como motivo a justificar o porquê que não tomou o mínimo de cautela necessária. Então, eu acredito que isso não é motivo para as empresas deixarem, né, alegando pandemia, para não tomar nenhuma medida concreta visando a adaptação para a LGPD. Tá? Então, seria essas as considerações sobre a questão colocada nesse sentido. Agora, retomando ao meu ponto, posso dar início, doutora, à minha apresentação? Sim, por favor. Muitas questões, o doutor Coriolano já até antecipou
certamente será repetida nesse pequeno tempo que eu tenho para apresentar. Então, eu já tenho uma pequena problemática. O doutor Coriolano colocou vários exemplos onde pode ser aplicado LGPD. E, troquei uma ideia rapidamente com a doutora Rosa, e veio uma certa curiosidade com relação à aplicabilidade da LGPD no direito ambiental. E surgiu a seguinte dúvida que eu coloco no grupo e para os nossos ouvintes, né? Averbar área suspeita de contaminação no registro de imóveis antes de confirmada a contaminação via procedimento administrativo ou passivo de recuperação colide com a LGPD? Em outras palavras, vamos imaginar o seguinte cenário: um grande espaço, um terreno, né, com valor comercial considerável, é objeto de desejo de uma grande incorporadora, numa área aqui próxima ao Marginal Rio Pinheiros. Sabemos que toda aquela região ela é contaminada, ok? Então, um incorporador tem o desejo de construir um grande empreendimento e se depara com esse obstáculo. Puxa vida, será que essa área contaminada está passível de recuperação ou não? Então, como que eu posso me deparar com uma situação dessas e ter essa publicidade, porém, publicidade de informações de contaminantes, porém, sendo recuperável essa área, mas essa publicidade vai causar um impacto muito grande para o meu negócio. Vai causar um impacto muito grande. Então, se ela é recuperável, por que publicar? Será que entraria as medidas processuais para evitar essa publicidade? Ou ela tem que ser feita a qualquer custo, a qualquer preço? Aí eu destaco algumas palavras que o Dr. Coriolano havia dito. Finalidade. A finalidade da publicidade tem que ser levada em conta. E isso reflete um dos princípios da LGPD. Qual é o princípio, qual é a finalidade dos dados que as empresas, qualquer pessoa, onde que haja o tratamento, queira ter esses dados à sua disposição. Para qual uso, para qual finalidade? Então, eu começo com essa problemática, ok? Então, nesse sentido, vamos migrar um pouco em algumas legislações nesse cenário que eu acabei de passar para os senhores, né? Temos que considerar primeiro, tá, para tentar desatar esse nó, falar sobre um pouco de direito de propriedade, ok? Então, o nosso direito de propriedade, ele está previsto no artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal, que diz o seguinte, artigo 5º, né, o famoso, todos são iguais perante a lei. Quem nunca ouviu essa frase? Todos são iguais perante a lei. Temos vários incisos. E lá no 23º, destaca o seguinte inciso: a propriedade atenderá à sua função social. O que é a função social da propriedade? Antes do advento da Constituição Federal de 88 e do atual Código Civil, que já vamos discorrer um ou outro artigo a respeito disso, temos que entender que a propriedade, no conceito anterior à CF de 88 e a nosso Código Civil de 2002, com a vigência a partir de 2003, ela tinha um sentido centralizador, ou seja, a propriedade é minha no sentido absolutista. Eu faço o que eu quero, é minha, estou nem aí com nada, ponto final e acabou, ok? Só que, a partir da nossa CF, ela passou a ter essa expressão função social. Então, essa expressão função social, ela passa a ganhar vida, né, com mais sentido no nosso Código Civil, no artigo 1228 e parágrafo 1º. Aqui aparece que a função social deixou de ser aquele teto ou aquele espaço de área onde eu resido ou eu faço o que quero. Passou a ser mais abrangente, ou seja, houve uma relativização desse, entre aspas, poder supremo da propriedade. Em outras palavras, o dono, né, desse espaço, ele tem que se preocupar com a fauna, com a flora, né? Todas as riquezas que estão em seu redor, principalmente com o meio ambiente. Então, onde antes era esse, entre aspas, poder supremo em cima sobre a propriedade, que podia fazer o que quisesse, eu poderia poluir, as penalidades eram ínfimas, etc.,
Hoje a preocupação passa a ser outra, ou seja, houve uma relativização desse poder de propriedade. Não se afasta os direitos inerentes ao poder de propriedade, quais sejam, usar, dispor e usufruir, mas houve um arcabouço de maior segurança jurídica. Então, quem detém a propriedade continua tendo direito sobre ela, porém, a Constituição Federal e o nosso Código Civil exigiu por parte do proprietário que ele passe a ser obrigatória a sua proteção ampla, e isso envolve o meio ambiente. Então, houve a relativização. Então, em outras palavras, o que vem a ser a função social? Seria a relativização do interesse supraindividual da propriedade, sem perder o seu caráter individual de liberdade, ou seja, você pode continuar a usar, gozar e dispor do bem, porém, tem que ter uma igualdade social, ou seja, você tem que proteger o meio ambiente, porque não é só seu, pertence à coletividade. Então, saímos de um rigorismo do antigo Código Civil de 16, né, o Código Rui Barbosa, para que entrássemos numa preocupação com a nova sistemática jurídica de coletividade. Então, não basta a propriedade ser sua para fazer o que quer, tem que pensar no coletivo. Então, essa é a nova sistemática do conceito da função social dentro da nossa sistemática jurídica, ok? E tanto é, senhores, que no artigo 1228, parágrafo 1º do nosso Código Civil, deixa muito claro que a função social vai um pouco mais além, não só de proteção, também tem um aspecto da função financeira, a finalidade econômica. Então, temos a função social, que o próprio nome fala, tem que me dar a segurança, onde eu moro, onde eu resido, a produção, temos a finalidade econômica, tá? De modo que sejam preservados. Aí, eu destaco a seguinte palavra nessa legislação primária que eu estou citando, em conformidade com o que diz a lei especial. Então, o Código Civil, forma geral, dá as diretrizes da finalidade da função social da propriedade, mas não pode afastar as leis especiais. Então, são essas leis especiais, como exemplo, a própria LGPD, que acabam complementando o sentido da própria propriedade do uso dela, como veremos mais adiante. Então, o que acontece? Para proteger essa função social focada para o meio ambiente, que é esse objeto que eu quero destacar, primeiramente que as esferas de poderes têm a legislação específica do ponto de vista federal, temos o IBAMA, com os seus regramentos que valem por todo o território nacional. Cada estado, cada ente federativo possui a sua legislação específica através das suas secretarias, etc., e também o próprio município. Então, cada qual possui a sua legislação, ok? Temos na resolução do CONAMA 420, que permite, no fator publicidade, já entramos no mérito da publicidade, vamos deixar um pouco a propriedade, para entrarmos na publicidade, que é onde eu quero chegar é justamente na proteção dos dados. É esse o link que eu quero trabalhar com os senhores, ok? Então, veja, a resolução CONAMA 420, federal, no seu artigo 38, ele permite aos órgãos ambientais das 3 esferas de poderes, federal, estadual e municipal, a publicidade que tudo aquilo que está inerente ao meio ambiente, incidente sobre a propriedade, seja dado publicidade. Por quê, senhores? Há um interesse coletivo, há um interesse social. Isso é a função social da propriedade. Como eu disse, deixou de ser um interesse individual e passa a ser um interesse coletivo. Então, tudo que interfere na terra, na propriedade, nós, a sociedade, tem que saber o que está acontecendo nela, ok? Então, a publicidade passa a ter esse contorno, precisa sim ter essa transparência. Então, no estado de São Paulo, já estou saindo do âmbito federal e migrando para o âmbito estadual. Temos a Lei 13.577/09, que dispõe sobre o gerenciamento de áreas contaminadas no estado de São Paulo. E nessa lei, eu cito 2 artigos, o artigo 18
e o artigo 19, que trata o seguinte, que a área contaminada sob investigação, ou seja, não tem a natureza confirmatória ainda, está em investigação, ou seja, descobriram um potencial risco de contaminantes naquela região, ok? Essa lei estadual permite que seja dado publicidade. Então, há um amparo federal e também um amparo estadual sobre aquele risco de contaminantes naquela propriedade privada, ok? Então, olha a legislação como ampara, né, a publicidade desses dados, desses elementos. E aí também permite que, uma vez que essa própria legislação que eu acabei de citar, ela outorga poderes para o órgão de fiscalização, no caso a CETESB, e as secretarias municipal e estadual, ela fala o seguinte, tá? Em outras palavras, senhores, olha, proprietário, aqui há um processo investigatório de contaminante. Qual é a consequência disso? O senhor é obrigatório a informar o cartório de imóveis sobre o risco que está sobre esse imóvel. Está sobre esse imóvel. Mas por que eu tenho que informar se ainda não está confirmado? É investigatório. Pelo seguinte, porque as pessoas que querem adquirir esse imóvel, eles têm que saber o que está embaixo. Aí eu chamo a atenção o seguinte, volto para o Código Civil. Por que é interessante dar essa publicidade, até mesmo para o futuro empresário, para o futuro incorporador, para não cair também no vício redibitório e a boa-fé subjetiva do contrato, que também integra o nosso Código Civil. Você vender um imóvel que esteja contaminado sem declarar essa publicidade, está omitindo essa informação. Então, quem compra, quem adquire, paga um preço alto e depois descobre que há um contaminante embaixo do pé dele, isso gera um processo indenizatório e penal com consequências gravíssimas. E a pergunta é, quantas pessoas, além do adquirente desse imóvel, em torno dessa área, pode ser afetado? Além do lençol freático, olha as consequências disso, ok? Então, veja, esse registro, tá, em caráter investigatório, ela tem uma pequena ressalva, ela ainda é duvidosa. Então, o registro público, através do artigo 246, ele pode falar o seguinte, opa, pera lá, para entrar no registro público, isso é uma especificidade da lei. O registro público, ele só pode registrar algo concreto, algo firme, algo verdadeiro, ok? Então, isso, no cartório de registro público de imóveis, vai estar todo o histórico, vai estar toda a cadeia de sucessões dos titulares, das averbações, das anotações. Pode constar que esse imóvel está sob investigação e depois passivo de recuperação. Na realidade, há algumas decisões, inclusive encontrei uma decisão do Conselho Nacional de Justiça que fala o seguinte, o cartório de imóveis, ele não admite a publicidade de informações precárias e provisórias, o que abalaria o sistema registrário em razão da não observância do princípio da segurança jurídica. Então, primeiramente, há de se entender que há risco de contaminante, está em fase de investigação, não seja apto ao registro. Agora, se a partir daquilo tiver a confirmação do contaminante, passa a ter o registro, sim, é obrigatório. É obrigatório. Então, pode ser que o incorporador, através das medidas judiciais cabíveis, ele pode tentar suspender essa medida, né, para evitar que haja um impacto financeiro nesse imóvel, porque ele é passivo de recuperação. Ou, simplesmente, não, deixa acontecer, né, mas só que vai tomar esse risco de perder a valorização do imóvel, cair em risco redibitório, que eu creio que não seja o melhor caminho. Pode ser averbado o caráter investigatório, porém passivo de recuperação. É uma natureza pública. Daí, o que se questiona é a finalidade dessas informações. Vai afetar a LGPD? Eu creio que não.
Porque a LGPD, como o doutor Coriolano falou, é uma lei específica. Ela não atinge os dados sensíveis do proprietário do imóvel. E a própria lei de registro de registro público, a preocupação dele é a natureza pública dessas informações, é a segurança, né, jurídica, e tem os princípios dessa própria lei que ela não colide com a LGPD. Além do mais, a LGPD ela se preocupa com os dados pessoais e não do imóvel. Então, há um conflito nesse sentido. A finalidade de proteger essas informações ou a finalidade de proteger o comércio. É natureza pública ou natureza privada? Então, a aplicação da LGPD nesse cenário que eu estou passando para os senhores é de se interpretar da seguinte forma: qual é a finalidade? Na proteção, nesse caso concreto, a sociedade ou o negócio? Uhum. Então, isso se deve ser aplicado o artigo 246 da Lei de Registros Públicos. Agora, um outro fato também que me chama a atenção nesse breve estudo diz respeito à lei à LAI. O cartório de registro de imóveis, ele tem uma função delegada do Estado. Então, na LGPD, ele se enquadra nos artigos 23 e 24. Eu creio que o doutor Vitor vai falar um pouco a respeito disso, ok? Então, ela é obrigada a, dentro da finalidade e dentro das exceções, a guardar sigilo de dados que não são considerados dentro desses artigos, tá? E das exceções previstas no artigo 4, que diz respeito à segurança nacional, a interesse concorrencial, dentre outros, né? E digo mais ainda, tá? A pergunta é: dados pessoais que são utilizados pelo cartório de imóveis, ele pode ser disponibilizado para regime de mercado ou é consecução de políticas públicas? Se os dados que estão no cartório de imóveis, ele passa a ser utilizado para consecução de políticas públicas, eles podem ser e devem ser compartilhados. Agora, se é para regime de mercado, não. Eu creio que a LGPD ela tem que ser observada. Então, o cartório, nesse sentido, ele tem que seguir as regras, como qualquer autarquia ou órgãos da administração direta ou indireta, porque ela se enquadra conforme a lei, tá? A lei de acesso à informação. Ela se equipara, então ela tem que seguir as regras da LGPD, ok? Muito bem. Então, a prescrição do artigo 24 da LGPD deixa muito clara que a finalidade das informações e os segredos, né, os níveis de segurança que tem que ser adotada, tem que seguir esses dois fatores. Qual é a finalidade? É de interesse público ou de mera exploração de mercado? Porque sendo de exploração de mercado, tem que sim seguir o que a LGPD determina. E, salvo quando se trata de interesse público, as exceções que a própria LGPD determina, tem que colocar os níveis de segurança lá e só ser informado mediante autorização do titular ou casos que realmente a lei permite. São essas grandes diferenças entre o setor público e o privado, ok? Portanto, serviços notariais, sendo função delegada, elas precisam realizar tratamento de dados pessoais e fornecer aquilo desde que seja explicitamente para sua finalidade. Portanto, na matrícula do imóvel a ser fornecida para o público, só deve constar unicamente aquilo que seja necessário para a pessoa que está solicitando. Então, não interessa para, por exemplo, um comprador de imóveis saber qual é o sexo, qual é a religião, qual é o tipo sanguíneo. Eu nunca li isso. Não interessa. Agora, se por acaso, né, dados de uma escritura pública, que é muito mais ampla em relação ao simples registro de uma matrícula, que é bem seca as informações, acabam sendo vazados, certamente será responsabilizado por vazamento. Tá? Então, essa responsabilidade, ela acaba sendo, sim, assumida pelo cartório que deixar vazar sob a égide da LGPD. Tá? Já estou terminando, doutora. Muito bem. Portanto, deve seguir, conforme o artigo 23 da LGPD. Tá? Então, as exceções estão no artigo 4,
para o Dr. Vitor, certamente vai falar disso. Então, respondendo a problemática que eu trouxe para cá. Averbar área suspeita de contaminação no registro de imóveis antes de confirmar a contaminação via procedimento administrativo ou passivo de recuperação colide com a LGPD? Não, desde que depende da sua finalidade. Se for comercial ou não, vai dependendo dessa circunstância, pode-se liberar a informação seguindo a finalidade prevista na Lei de Registros Públicos. Agora, se tiver informações que devem ser de natureza comercial e não protegidas pela LGPD, aí sim vai ser responsabilizado. Obrigado pela atenção. Muito bom, doutor Tárcio trouxe várias vertentes, em especial essa questão que eu acho que poucos se debruçaram sobre ela, que são os registros de imóveis, né? Porque a matrícula do imóvel é o RG do imóvel, né? Onde vão inúmeras informações, como número do cadastro no município, as alterações em relação aos proprietários, aos cônjuges, principalmente, né? Lá são averbados na separação, os próximos casamentos das pessoas, quer dizer, como é que esses dados serão tratados, né? Porque são dados pessoais, né, dos proprietários de imóveis. E você fez também esse estudo em relação, em especial, à questão ambiental, que são os registros não só de áreas contaminadas, mas também os vínculos existentes nos licenciamentos ambientais dos imóveis. Quer dizer, é muito importante isso e certamente dá motivo e tema aqui para uma próxima live, né? Vocês vejam que a live ela é muito rápida, nós já estamos aqui, agora vamos ouvir o Dr. Vitor e depois passamos para as considerações finais. Doutor Vitor, muito grata novamente, obrigada pela sua presença, viu? Novamente, muito aqui satisfeita em tê-lo conosco de novo. Eu que agradeço a gentileza de sempre nas referências, doutora Rosa. Que exposição completa, né? O doutor Coriolano trouxe ali com a sua visão desde embrionária ali da lei, né? Participou da lei nascendo, né? E bem recordaram vocês também a figura do Dr. Luiz Flávio Gomes, a quem também manifesto minhas homenagens póstumas, que também foi um dos pioneiros aí, um dos baluartes dessa questão tão contemporânea, né? Que é o direito digital e que consequentemente é a Lei Geral de Proteção de Dados. E o quanto ela é multidisciplinar, a ponto de fazer com que nós, processualistas de base, tanto eu como o Tárcio, acabem se aventurando agora nessa área, a fim de gerar braços mesmo para tentar cada vez mais corroborar para a aplicabilidade disso. Aplicabilidade entendendo que, a exemplo da Europa, com a GDPR, inevitavelmente, quem não se enquadrar tempestivamente, e é nesse ponto que isso deve ser visto não como um gasto, não como um investimento, porque as multas e sanções que podem emergir do não cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados nada são perto do que as oportunidades mercadológicas com que os segmentos e setores que não se adequarem vão perder. E aí a gente evolui para a contrapartida que também o Dr. Coriolano muito bem contextualizou, sobre as não diretrizes ou as não definições exatas da autoridade, né, que vai e que tende que vai fiscalizar isso, e o quanto essa falta de diretrizes até aqui tem corroborado para a postergação da eficácia da lei. E aí, tudo isso dentro de um cenário de Covid, que inevitavelmente, num efeito dominó, acaba abalroando todos os segmentos, que acabam tendo que dar mais atenção ali a questões essenciais do que as implementações e as ferramentas, que não são poucas, para efetivamente consolidar os parâmetros da Lei Geral de Proteção de Dados.
A gente vê que isso exige uma tarefa multidisciplinar que transcende muito a jurídica e também a tecnológica. Isso existe, sobretudo, uma mudança de cultura, ou como se diz aí hoje popularmente, uma mudança de mindset, e que exige necessariamente a imersão de profissionais especializados dentro daquelas determinadas companhias para conseguirem mudar e alertar sobre o perigo que é não tratar os dados corretamente. E aí eles bem contextualizam os princípios que norteiam todas essas questões, né? O princípio da finalidade, o princípio da adequação, da necessidade, do livre acesso, da qualidade dos dados, da transparência, e o quanto isso não é simples de ser aplicado, né? E aí o Tárcio vem e mostra ainda mais, evidencia ainda mais o quanto isso esbarra em questões de direito registral, de direito ambiental, de direito constitucional, que esbarram diretamente nos atos do poder público e da transparência dos atos do poder público e dos princípios que devem regir os atos do poder público. E aí, a gente trazendo isso para o direito ambiental, é interessante ver, e isso eu tenho mergulhado um pouco para entender isso cientificamente nos cursos que a gente vem fazendo, para entender o quanto, e isso é muito curioso trazer nessa seara, né? O quanto os princípios do direito digital, e sobretudo do data privacy, né, do data protection, foram buscados do direito ambiental, né? Porque o direito ambiental tem, por essência, aí essa questão do estudo de impacto, né, mais relacionada à questão de vizinhança, à regulação de risco e, finalmente, o princípio da precaução. E são justamente esses os princípios que, de alguma forma, não só norteiam a Lei Geral de Proteção de Dados, mas, sobretudo, a sua matriz, né, o Data Privacy. Porque, e aí também entro, como o Dr. Coriolano bem colocou isso na prática, inclusive na nossa conversa de bastidores, né? Porque vulneráveis nós vamos seguir sendo. Nossos dados vão seguir vulneráveis, né? E até porque alguns dados, essencialmente, que continuemos fornecendo, claro que desde que adequados a esse parâmetro da finalidade e com a conseguinte comprovação de que o tratamento desses dados estão sendo feitos da forma correta, mas não se deve confundir isso como também uma blindagem, né? Isso é importante ponderar. Os dados vão continuar sendo fornecidos, sobretudo os essenciais à qualificação, para que os cidadãos continuem e possam ser identificados. Isso por segurança pública, por segurança jurídica e muito mais. O poder público também não está imune a ser alvo dessas leis e tampouco dessas sanções. A gente vê o Poder Judiciário, e aí retomo para a conversa de bastidores que a gente teve no começo, o quanto os processos em sua essência e em sua regra são públicos, e o quanto eles estão mais públicos ainda com todo esse movimento digital, e inclusive das audiências agora. E o quanto isso corrobora para a vulnerabilidade desses sistemas. Então, inevitavelmente, tudo isso vai seguir vulnerável. Mas o importante é que se comprove e que se adote metodologias para se evitar essa vulnerabilidade. E se ela efetivamente evoluir por um ato falho, por um ato criminoso, que se comprove que os cuidados e que as precauções foram tomadas. É interessante como vem também, por várias vezes, a citação do Facebook, né, que fez com que essa ideia de perda da privacidade ficasse cada vez mais consumada subjetivamente nas nossas mentes, né? E a gente não deve se deixar levar por isso, porque numa determinada oportunidade o Mark Zuckerberg até citou que teoricamente a privacidade não existia mais, e simultâneo a isso ele comprou todas as propriedades em volta da sua para justamente ficar um pouco mais blindado dos olhares alheios. Então, o mesmo que propagou que a privacidade não existe mais, busca cada vez mais ter a sua privacidade, e com isso conota-se
o quanto a privacidade é um bem inestimável, um bem de direito fundamental, e cada vez mais devem existir mecanismos para que isso seja protegido e para, consequentemente, que isso não seja trabalhado com estatísticas comerciais, como também o Dr. Coriolano bem contextualizou no começo, com o propósito de converter ou subverter a finalidade essencial para a qual aquela qualificação ou aqueles dados foram fornecidos. Então, dentro de todas essas questões aí, nós vamos seguir sendo, sim, tendo os nossos aparelhos e as nossas vidas vulneráveis tecnologicamente, mas o importante é que as empresas cada vez mais atestem aos seus consumidores que os meios para se evitar isso estão sendo efetivamente tomados. O que esbarra também para coibir, e a gente vê também projetos de lei tramitando nesse sentido, algo que hoje também tão popularmente se fala, que é a questão da fake news, né? Ainda existe uma ideia falha de que as pessoas ficam blindadas, né, pela comunicação virtual, através de achando que criando perfis fakes estão ali imunes a cometer crimes e blindadas para falar o que quiser. Efetivamente, a liberdade de manifestação deve sim ser propagada sempre. Isso deve se manter cada vez mais. Só que o limite disso são as questões de responsabilidade civil e também criminal, ao que se atribui a outra pessoa e como se atribui. E cada vez mais os mecanismos e os provedores de internet estão também equipados a coibir isso e a poder rastrear quem efetivamente acredita que se blindou daqueles perfis fakes para disseminar problemas de ordem social. Então, dentro disso, é inevitável também que a Lei Geral de Proteção de Dados corrobore também nesse sentido, para que cada vez mais sigamos protegidos dessas questões que colocam a gente em oscilação. E aí, contemporizando ainda mais isso, a gente vê que no momento que encaminhou a maioria das pessoas a exercer as suas profissões dentro de casa, dentro de uma situação de home office, que inevitavelmente é uma circunstância muito mais vulnerável, tecnologicamente falando, do que dentro das suas bases empresariais, que acabam tendo um tratamento, ainda que não adequado necessariamente à LGPD, mas um tratamento de tecnologia um pouco mais profissionalizado do que o que temos em nossos lares. E aí a gente esbarra num momento de aplicabilidade, de inserção e de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados a essa contraposição, né? Que aí é isso sendo feito de meios cada vez mais vulneráveis, né? A gente viu a plataforma do próprio Zoom, que a gente está usando agora, se popularizar nesse último trimestre, justamente para poder viabilizar essas reuniões, e isso é formidável, e isso deve ser mesmo utilizado. E vimos também, nesse meio tempo, os problemas que emergiram disso, né, por conta da vulnerabilidade, sobretudo, como eu disse, a vulnerabilidade que é provocada pela pouca segurança que se tem dentro dos lares. Então, eu acho que isso também corroborou um pouco para essa postergação da LGPD, porque a LGPD exige um treinamento e, sobretudo, a sua implementação efetiva exige entrevistas com os profissionais que tratam e que lidam com aqueles dados, e certamente o transpor ou dispor desses dados à distância para terceiros que estão corroborando com esse projeto de implementação não tem a mesma eficácia do que a presencial. Não só porque deixam esses dados ainda mais voláteis, mas porque o detentor desses dados talvez, ainda que subjetivamente, fique um pouco mais incomodado, um pouco mais desconfiado sobre a instabilidade daquela situação, que talvez o coloca num movimento ainda de mais oscilação, nesse momento que já é tão oscilado. Então, também concordo com o Dr. Coriolano, como que
talvez pondera aí que esse vacatio legis ainda não seja suficiente. Mas acho inevitável, acho que isso certamente coloca o Brasil dentro de um outro patamar. A não adequação, que já é intempestiva por a gente não ter uma cultura de tratamento e de privacidade de dados, já corrobora para uma perda econômica, para uma perda de negócios, para uma perda numa cadeia mercadológica, sobretudo com empresas estrangeiras e com empresas da União Europeia. Então, me parece que a essencialidade e a função dessa lei, que esbarra inevitavelmente em todos os outros segmentos do direito, como bem adentrou aí o Dr. Tárcio, na questão regulatória, que já não tem uma matriz simples, né? E, sobretudo, conotando quanto o poder público e também os cartórios e também o poder judiciário vai ter que estar adequado, vai ter que demonstrar maior segurança à sua base processual, e é como aqueles dados tramitam e veiculam e vinculam na internet. Cada vez mais isso vai ter que ser protegido, até porque, como eu disse, o poder público também vai ser alvo de todas essas sanções. E que talvez o que conote aí algum relaxo, na falta de melhor adjetivo, seja a falta de assertividade sobre a questão da agência ou da autoridade que vai exatamente com quais mecanismos cuidar e fiscalizar disso. Talvez isso corrobore para um afrouxamento, ainda que temporário, da aplicabilidade de todas essas questões. E lembro uma vez mais, apesar de não ter essa militância, essa expertise nessa área tão fundamental do direito, que é o direito ambiental, que está inevitavelmente atrelado ao direito à vida, né? E que a doutora Rosa tão bem milita e cuida de fazer questão de trazer a função social e esses elementos que esse ramo do direito tem dentro de todas essas postos que ela ocupa de função absolutamente colaborativa. É engraçado entender o quanto o direito ambiental é importante a ponto de ter feito direito digital e buscar em suas matrizes esses princípios norteadores. Porque, repito, por que o estudo de impacto de vizinhança, a regulação de risco e o princípio da precaução está tão atrelado a essas questões do direito digital? Porque os riscos e a vulnerabilidade ela vai seguir existindo. O caminho aí é mostrar o quanto foi feito e qual o tratamento, qual o segmento, quais as medidas para se evitar aqueles riscos. E muitas vezes ponderar-se os riscos, porque o risco sempre vai existir. Então, eu tentei contextualizar de forma um pouco mais prática, se é que isso é possível, a fala desses dois gênios aí que me antecederam, e tentei ser breve também para a gente tentar cumprir aí tempestivamente a cronologia da comissão e desse maravilhoso evento aí da OAB Santo André. Então, eu agradeço uma vez mais aí por terem me ouvido e espero ter colaborado minimamente. Fantástico, doutor Vitor, muito obrigada, perfeito. Na verdade, são 3 gênios aqui, né? Na verdade, nós ficaríamos mais pelo menos umas 2 horas aqui conversando um pouco mais sobre esse tema, porque é interessante como vocês conseguiram trazer essa multidisciplinariedade, tratando de outros temas, né, outras áreas do direito, e eu teria aqui pelo menos umas outras 3 questões que eu vou deixar de qualquer forma para que vocês façam o fechamento das suas falas e as últimas considerações e despedida, mas não sem antes cumprimentar umas pessoas que estão aqui conosco, que é a fisioterapeuta Zilmara Gabriel, de São Bernardo, querida amiga, está aqui nos assistindo, William Pimentel, a doutora Siluane, querida, presidente da Comissão do Jovem Acadêmico de Santo André, aqui nos assistindo, o Giovanni Casagrande, a Érica Teles, muito também grata, o Jean, querido amigo Jean Petroni,
a nossa Karen Kelly, que é lá do consórcio intermunicipal do ABC, a Érica Brito, a Fleury Estangueira, do escritório Fleury Estangueira, e a nossa vice-presidente, a Denise Brandão, está aqui conosco também nos assistindo. Obrigada a todos. E eu queria colocar uma pergunta. Nós estamos vivenciando este ano, né, além da pandemia, nós temos um outro acontecimento extremamente importante, né, que são as eleições municipais. Iremos escolher o nosso prefeito e aqueles que nos representarão nas câmaras legislativas. Portanto, é um ano mais que importante. Eu queria deixar para vocês uma pergunta, em que medida, se a LGPD estivesse em vigor, o impacto que isto causaria nas eleições, se isso teria algum impacto. E nós somos advogados, obviamente, né, pensando aí no nicho, num novo nicho de atuação para os nossos futuros colegas ou aqueles que gostariam de migrar, né, de uma área para outra. O que vocês acham, né, da atuação nessa área? O que vocês imaginam? Eu li recentemente um percentual baixíssimo de empresas que estariam preparadas para o enfrentamento, né, da implementação destas normas. Obviamente, acho que aquelas grandes empresas, né, com grandes estruturas, em especial jurídica, porque eu acho que certamente isso vai iniciar por lá a sua implementação, qual será o impacto que isso terá para nós, operadores do direito, como, né, um novo nicho de mercado profissional, né? E a questão da judicialização, né? Embora nós estejamos vivendo um novo momento, né, eu acho que a pandemia também trouxe, a gente sente uma certa agilidade nos julgamentos, né? Eu não sei quem aí tem essa mesma opinião. Eu acho que o julgamento esteve conosco aqui recentemente da Câmara Ambiental do TJ São Paulo, o querido desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho, e ele comentou sobre isso, da rapidez que já está havendo o reflexo, né, dos julgamentos virtuais, do próprio home office, até para nós isso, eu sinto que, de fato, há uma produção maior, porque o deslocamento, infelizmente, com o trânsito caótico, né, da nossa São Paulo, no mínimo você perdia, eu que moro um pouco distante da capital, eram 3 horas absolutamente perdidas no trânsito, o que eu transformo hoje em produção. Então, deixo esses questionamentos para vocês, para nós refletirmos, e já vou deixar aqui um pedido para a despedida de vocês. Nós até ultrapassamos um pouco o tempo, mas foi muito produtivo. Quero já novamente deixar aqui registrado um grande agradecimento, a satisfação de estar com vocês. Muito obrigada. Doutor Coriolano, vou começar com o senhor. Queria agradecer, doutora Rosa, pelo gentil convite mais uma vez. Gostei muito da apresentação do doutor Tárcio, muito completa. Gostei muito da apresentação do doutor Vitor, extremamente didática, com uma dialética postante. Eu acho... Primeiro, eu queria fazer um convite. A doutora Rosa tem meu telefone. Gostaria que vocês ingressassem no grupo livre que nós temos da Digital Law Academy. São mais de 300 profissionais do Brasil todo que têm interesse nessa temática do direito digital. Convite, claro, que eu estendo para minha querida amiga doutora Rosa. Queria pontuar que nós estamos passando por um processo de transformação duríssimo e queria deixar para vocês 3 desafios nesta época de pandemia. O primeiro desafio vem de Einstein. Einstein, quando entrava na sala de aula, ele dizia: penso 99 vezes e nada descubro. Então mergulho num profundo silêncio e a verdade me é revelada. Um dia, um aluno indagou Einstein sobre qual seria a importância daquela fala, e Einstein disse: enquanto eu sou o armário das minhas velhas teorias,
Enquanto eu sou aquilo que eu acho que eu sou, jamais poderei dar um passo adiante. Apenas no árduo exercício de me silenciar, no árduo exercício de me desconstruir todos os dias, me torno novo, pleno, estou pronto para receber o novo. Eu acho que é um bom momento para reflexão e para desconstrução. O nosso filósofo brasileiro, Humberto Roden, dizia que a busca da verdade e a verdade em si não pode ser escrita num pedaço de papel, que a verdade não pode ser dita com o som das palavras, que a verdade está no plano de sentimentos, por isso somos complexos. A verdade é aquela que você sente dentro da sua alma, dentro do seu coração. E Shakespeare dizia que a verdade é como um cristal. Depende do lado que você enxerga através dele. O importante é que o cristal seja puro, puro como os olhos de quem vê. Senhores, a reconstrução do pensamento, o olhar múltiplo de Shakespeare e a busca pela verdade. Muito obrigado, foi uma honra. A honra toda nossa, doutor Coriolano. Gratíssima mais uma vez. Espero que nos encontremos em breve numa dessas casas que nos encontramos sempre. Acho que temos que repetir, viu, doutora Rosa? Temos que repetir, porque os colegas são excepcionais e com a sua condução, podemos até... Eu aceito fazermos uma nova com os colegas, uma outra, e como a senhora falou, foi de altíssimo nível. Foi uma das lives mais gostosas que eu pude participar, foi ao lado de vocês, porque se nós combinássemos, não teria saído uma programação tão didática. Obrigada, de coração. Obrigada, faremos. Eu tenho um compromisso com a nossa Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB Santo André. Lancei isso no Dia Internacional do Meio Ambiente como compromisso de fazer todas as sextas-feiras, às 16 horas, jornada de educação ambiental. Algo que também está inserido no cotidiano, na vida de todos nós. Se nós, antes de qualquer coisa, não cuidarmos da educação ambiental das nossas crianças, de nada vai adiantar nós ficarmos aqui debatendo sobre meio ambiente, sobre direito ambiental. Então, nós primeiro precisamos educar as crianças para cuidar do meio ambiente. E isso não está sendo feito. Então, todas as sextas-feiras nós estaremos aqui. Fora isso, quero também registrar aqui esse compromisso com vocês. A LGPD é uma lei que precisa estar no cotidiano das pessoas, porque é algo que vai impactar a vida das pessoas no seu dia a dia, né? Então, compromisso meu aqui também, que faremos novamente uma nova live, faremos nós três e podemos fazer também um webinar, porque aí nós estenderíamos para outros colegas, poderíamos estender o tempo. A live ela é um pouco mais informal, é mais um bate-papo, e nós nem combinamos muito aqui o que cada um trataria, mas poderíamos fazer neste formato. Então, fica aqui o compromisso, aceito a sua sugestão, quero o senhor conosco na próxima live, nós vamos combinar. Doutor Vitor, para as suas considerações. Que privilégio, né, escutar isso do doutor Coriolano, que eu faço questão de registrar, realmente um dos pioneiros do direito digital, que, claro, deve ser disseminado como uma nova área do direito, e as pessoas devem, sim, entender isso como uma nova oportunidade profissional para esse nosso segmento. Mas, assim, pretensão ou falsa pretensão minha mesmo, se denominar especialista nessa ciência que é tão múltipla e tão multidisciplinar e que a gente vê aí, vem acompanhando já há anos mestres militando nisso, como o doutor Coriolano, quando sequer falava-se disso nesse país. Então, esse reconhecimento a estes que realmente encamparam esse ramo e, por isso, hoje conduzem brilhantemente os melhores cursos de preparação nesse sentido que tem no mercado.
e certamente esse que o Dr. Coriolano coordena se não o melhor, está entre um dos melhores e voa além, não só do Brasil, mas, quem sabe, um dos melhores do mundo, pela experiência, sobretudo mundial e universal que ele tem, e pela visão que ele tem universal dessa ciência do direito digital, que é universal, é uma das poucas segmentos do direito que é universal, o que cria, sim, mais possibilidades mercadológicas internas e externas para os profissionais nacionais do nosso segmento advocatício. Então, essa é uma das respostas às questões muito pertinentes e que renderiam, cada uma delas, outra live que a doutora Rosa trouxe. Certamente também a questão da LGPD, se tivesse ativa ou se estivesse como cultura implementada já há mais tempo aqui no Brasil, certamente corroboraria para se evitar nessa e nas próximas, e também nas que já passaram, uma proliferação de dados um pouco conturbados que acabam evoluindo para fake news e que, inevitavelmente, acabam exercendo alguma influência nas eleições. Então, dentro desses pontos aí que foram questionados, as minhas colocações são mais ou menos essas. Agradeço muitíssimo de novo o privilégio de estar aí entre vocês três aí, pelo carinho, pelas considerações gentis e pela oportunidade de poder ter aprendido um pouco mais. Agradeço muito aí a toda a OAB Santo André, na pessoa da doutora Rosa e da comissão que ela, com tanta maestria, conduz. Grata por tudo, Vitor. Estaremos juntos, com certeza. Vamos levar aí toda a sua experiência, seu conhecimento também. Excelente a sua palestra. Nossa, acrescentou muito aqui. Depois de ouvir o mestre, professor, doutor Coriolano, te ouvir o Tárcio, foi muito engrandecedor para todos nós. Fica aqui registrado também o nosso agradecimento e que estejamos juntos nas próximas, que com certeza nós vamos veicular e convidá-los. Doutor Tárcio, para sua despedida, suas considerações finais. Realmente não tem palavras para agradecer esse momento, essa grandiosidade de estar na frente dessa palestra. Doutor Coriolano, sinceramente, eu conheci o senhor nesse momento e tive o privilégio de ouvi-lo nessa grandiosa apresentação sua, juntamente com o doutor Vitor, e lhe confesso que estou saindo daqui com grande honra de ter conhecido um grande conhecedor da sua matéria e tamanha simplicidade na forma que apresenta. Então, registro aqui meus sinceros agradecimentos de compartilhar tamanho conhecimento perante a todos nós aqui presentes. Muito obrigado por essa grande oportunidade, tá? E me tornei seu fã, com todo respeito. Doutor Vitor, a recíproca, dirijo também as suas palavras. É realmente grande potencial, um jovem, um estudioso, que faz uma brilhante oratória, grande conhecedor daquilo que fala. Só tem a engrandecer onde quer que seja colocado para falar sobre o assunto LGPD. Só tem a enriquecer qualquer debate onde se faz presente. Doutora Rosa, então, nem se fala, né? Com a tamanha gentileza e sensibilidade digna de uma líder, né? Nata, para conduzir um evento tão brilhante, enaltecer ainda mais a grandiosa Santo André. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. E, em relação ao tema, realmente, a LGPD veio para ficar, né? Uma nova cultura, mudar hábitos, mudar pensamentos, mudar praticamente tudo. E a pessoa que não quer se sentir insegura tem que desplugar algo impossível na nossa sociedade hoje, né? Crianças já têm o primeiro contato com a tecnologia ainda no ventre materno, né? Mulheres deixam celulares com cantigas liminar próximo à barriga para a criança ouvir o próprio ventre, músicas, né, de canções para a criança ouvir. Então, quem é que não está seguro hoje em dia tem que ficar fora desplugar de tomadas, ficar realmente livre de tudo. É impossível, né?
Então, realmente são temas muito desafiadores, que envolvem grandes discussões, grandes debates, que realmente abrirão novos desafios para nós, como de fato foi hoje. Tá? Então, só tenho a agradecer a oportunidade e certamente pode contar comigo para os próximos que virão, doutora. Obrigado por tudo. Grande abraço, doutor Coriolano, doutor Vitor, e obrigado por tudo, doutora. Obrigado. Nós que agradecemos, Tarso. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês e até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado. Até breve. Até mais. Tchau, tchau.